Boa noite, estamos aqui mais uma vez na nossa live semanal da rádio da Rede Conhecer Educacional. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando a partir de agora e dizer que a nossa live de hoje é sobre o tema dislexia e nós vamos conversar um pouco com a doutora fonoaudióloga Cíntia Galvin. É isso? Então, a doutora Cíntia, eu gostaria inicialmente que a senhora começasse, iniciasse a sua fala, explicando para nós um pouco do que vem a ser o profissional da fonoaudiologia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite seu, da sua equipe, para estar aqui junto, colaborando, trazendo um pouco do meu conhecimento. E sim, o profissional de fonoaudiologia, ele atua basicamente nesses distúrbios de linguagem, audição, voz e fala, também na área de motricidade orofacial. E atua na prevenção, na reabilitação e tratamento dessas patologias que podem ser encontradas dentro dessas 5 áreas que eu falei. Com certeza. Doutora Cíntia, eu gostaria de saber qual a importância e o papel do profissional da fonoaudiologia no ambiente escolar propriamente dito. Dentro dessas áreas que eu falei, que são áreas específicas de atuação, nós temos a área da fonoaudiologia escolar. Nós atuamos na prevenção de distúrbios, principalmente que vêm a afetar a aprendizagem dos alunos, como distúrbio de audição, de leitura e escrita. Aqui na Escola Conhecer, nós temos o setor de fonoaudiologia, que atua fazendo triagem em todos os alunos da escola. Nós atuamos na parte da triagem auditiva, nós temos os equipamentos audiológicos, fazemos a avaliação auditiva para detectar possíveis alterações audiológicas. Se caso for encontrado, ser encaminhado para um profissional otorrinolaringologista para que se possa fazer o tratamento dessa alteração encontrada. Também fazemos a triagem da parte de linguagem e fala, que é essa parte da dislexia, que nós vamos falar um pouco mais. A gente pode encontrar esse problema justamente nessa avaliação mais específica de linguagem. Isso. A rede de ensino Conhecer Educacional conta com o serviço de fonoaudiologia escolar e nós estamos aqui hoje exatamente para esclarecer um pouco desse trabalho, dessa parceria que é realizado e o quanto nós podemos ajudar as crianças que apresentam alguma dificuldade além das outras crianças, e também as famílias que porventura venham a ter alguma criança no seu ambiente que precise desse suporte. Não é verdade, doutor? Então, continuando sobre o nosso tema, dislexia, gostaria de dizer que eu li sobre o assunto, dislexia, e vi que a palavra dislexia vem do grego, significa dificuldade com as palavras. Afinal, doutora Cíntia, qual a melhor definição para a palavra dislexia? Bom, a definição para a palavra você já falou muito bem, mas a definição para o problema, posso dizer que é um transtorno dentro daquela área da linguagem que eu falei, que é uma área do campo da fonoaudiologia, e que é mais específica, para os problemas de leitura e escrita. Então, a dislexia, ela é o nome dado para o indivíduo que tem um problema especificamente na leitura, no aprendizado dessa leitura, na execução dessa leitura e na escrita também. Isso. Existem diferentes tipos ou graus de dislexia ou todas as dislexias apresentadas são exatamente da mesma maneira? Não. Existem 2 tipos de dislexia, existem 2 tipos diferentes de dislexia e existem graus diferentes também. Existe o grau leve, o grau moderado e o grau mais severo. Assim como todos os transtornos, você pode encontrar uma criança ou um adulto também. Eu falo criança mais porque a gente está aqui no ambiente escolar. Mas existem adultos com problema e a gente pode encontrar alteração de dislexia tanto a nível leve, a nível moderado ou a nível severo, transtorno. Ok, então vamos dizer, tem crianças que passam por dificuldade de aprendizagem. Sim. E essas crianças, elas, se não tiverem uma observação no ambiente escolar ou no ambiente familiar, sim, que venha a levar essa criança para um especialista e detectar
realmente se existe ou não alguma dificuldade a mais, existem crianças que, se não tiverem esse suporte, vão passar a vida toda, vão crescer, vão virar adultos e vão continuar com essa dificuldade a vida inteira. Sim. O que você falou é muito importante, porque a gente está falando mais do impacto que esse indivíduo venha sofrer no futuro, né? Quando a dislexia não é tratada adequadamente ou quando ela não é bem descoberta. Você falou algo super importante e você tratou como dificuldade. A dificuldade escolar é normal acontecer em qualquer aluno. O importante é que o professor, ele saiba identificar e diferenciar que aquele aluno que está tendo certa dificuldade para aprender a escrita dos grafemas, né, que são as letras, não está conseguindo tirar bem do quadro, está confundindo as letras, não está fazendo uma leitura fluente. Então, saber até onde aquilo ali é uma dificuldade. Então, a dificuldade escolar é normal, existe. Porém, a dislexia não é a dificuldade, ela é transtorno, ela é uma alteração. É uma alteração neurobiológica, tá? Acontece no cérebro, não é doença, é um transtorno devido às vias neurológicas dessa pessoa estarem dispostas de forma incoerente e incorreta no cérebro, tá? Acontece na formação do embrião, na barriguinha da mãe, o bebê lá, e infelizmente aconteceu dessas células nervosas que faz o caminho para a leitura não estarem dispostas de forma coerente e normais, digamos assim. Então, existem as células que vai fazer a conexão para se fazer a leitura, né? Que a gente sabe que o processo da leitura é um processo que ocorre cognitivo, né? Visual, tem a questão auditiva que vai influenciar. Então, tudo isso ocorre no cérebro. Então, essas vias auditivas, elas têm que estar íntegras para receber essa informação visual e ser processada. No entanto, a pessoa com dislexia, ela tem essa alteração neurobiológica e essas vias neurológicas estão alteradas. No entanto, as células existem. Entendeu? Quer dizer que a dislexia ela não chega a ser uma doença propriamente dita. Não é doença. Né? A gente não pode tratar uma pessoa que tem dislexia como uma pessoa doente, porque ela não é doente, ela tem apenas um transtorno. Quer dizer que a pessoa que apresenta vamos dizer, esse transtorno, né? Essa dificuldade, né? Entre aspas, essa pessoa ela tem a capacidade de aprendizagem tanto quanto outras pessoas. Tem capacidade de aprendizagem, porém ela vai necessitar de terapias. Aí que entra a importância da questão do professor saber identificar, a família saber identificar e aceitar. Também é muito importante, porque não adianta a gente chegar e levar para a família um problema, no entanto a mãe ou o pai ou o responsável não aceita e não acredita que aquela criança tem aquele problema. Porque nós, enquanto pais, eu vou falar por mim, que sou mãe, a gente não quer acreditar que o nosso filho tem um problema, porque a gente vê o nosso filho como um campeão, né, alguém bem sucedido. Então, ter um olhar e dizer meu filho tem uma necessidade especial, um problema, é muito difícil. Então, a gente esbarra muitas vezes em diagnosticando o problema na escola, através da triagem escolar, mas quando nós passamos para a família a necessidade da busca, né, por profissionais que vai auxiliar para fazer o tratamento, e aí sim ter o desenvolvimento, a aprendizagem em si vai evoluir com o tratamento. Nós precisamos sim que a família aceite e busque ajuda fora da escola, porque o fonoaudiólogo escolar não faz tratamento dentro da escola, a gente não faz atuação clínica. Então tem que procurar ajuda fora. A gente não faz, né? O profissional, por exemplo, a gente também dispõe do serviço de psicologia escolar. Sim. E a gente sabe que a área clínica, a parte clínica, não pode, não deve, jamais, não tem nada a ver, fazer dentro do ambiente escolar, até porque não tem nem as condições adequadas. Não né? É permitido também. Licença para avisar que o nosso Conselho de Fonoaudiologia não permite. Tá? A gente só pode trabalhar na parte da prevenção e intervindo também de forma coletiva. Não posso pegar um aluno, selecionar e tratar aquela dificuldade dele ou aquele transtorno dentro da escola. Isso aí, a fonoaudiologia clínica tem que ser feito fora de uma clínica. Com certeza. A senhora falou sobre o assunto de que as famílias não costumam não aceitar, né? Realmente é muito comum isso e, na verdade, como já foi dito, ninguém quer, né? Mas isso aí, muitas situações parecidas, de alguma dificuldade que a criança tem, e depois se por acaso vir a ser comprovado que há algum tipo de transtorno, sim, todos eles existem o tratamento, né? Através de terapias, né? de utilização de medicamentos, se for o caso. Né? O fato é que
praticamente em todos eles é possível a criança se desenvolver num ambiente escolar, com as suas limitações, mas também com os seus avanços, não é verdade? Eu gostaria de, nesse momento aqui, lembrar de um caso que nós tivemos de um aluno disléxico que foi diagnosticado depois de muito a escola procurar, né? E a família de fato não aceitava, mas depois que a família aceitou, foi feito o acompanhamento pelos profissionais adequadamente, e esse aluno ele foi avançando com o passar do tempo, e ele chegou a ser aprovado, né, na seleção do IF. Do IFRN, do IFRN. Instituto Federal. Exatamente. E é um desafio, muitos alunos que não têm um problema não conseguem entrar. No entanto, ele com dificuldade, com a dislexia, ele conseguiu. E é importante a gente dizer isso, que é para mostrar que mesmo alunos com algum tipo de transtorno, de dificuldade de aprendizagem, vamos dizer, comprovado, né, diagnosticado, eles também podem. Né? Cursar uma faculdade, ter uma profissão. E esse caso que você está citando, eu conheço o aluno, eu posso afirmar que depois que eu cheguei na escola, eu tive contato com essa mãe e ela perseverou. Ela é um exemplo de que ela me falou que não acreditava que a criança tinha um problema, ignorou por um certo tempo, a escola chamou atenção, ela correu atrás, teve a felicidade de encontrar uma profissional psicopedagoga, no caso dela, que atuou de forma coerente, correta com o aluno, ele evoluiu e aí ele teve esse excelente resultado, vai fazer faculdade, vai ter uma vida normal, porque ele recebeu o tratamento adequado. É bom enfatizar isso, que a dislexia ela tem tratamento, tá? Ela é uma condição inata, ela é vitalícia, ou seja, ela é para sempre. Então, não existe cura para a dislexia, porém existe tratamento. E foi uma das perguntas que você me fez, essa criança vai evoluir como as demais? Ela não vai evoluir só como as demais, ela vai ter o tempo dela para evoluir, mas ela vai evoluir. Importante que a família busque ajuda para que ela seja atendida, né, pela equipe multidisciplinar, que envolve fono, psicopedagogo, psicólogo e neurologista, no caso infantil, neuropediatra. E todos esses profissionais acompanhando essa criança, ou esse jovem, essa pessoa, né? Também vai auxiliar o trabalho da escola, na verdade, juntamente com a família. Né? Porque a família, principalmente, que não conhece aprofundadamente sobre o tema, a escola que também não tem a obrigação de conhecer aprofundadamente, mas tem a obrigação de saber, ter noções de como trabalhar e tudo mais, e vai ser acompanhada, vai ser orientada por esses profissionais. Né? De como trabalhar com aquela criança para que a criança tenha um desenvolvimento melhor. Sim. Falando no papel da escola, aqui o que nós fazemos nas semanas pedagógicas, nós geralmente pegamos temas que vão ajudar os professores em sala de aula. Um dos temas que foi proposto, acho que na última semana pedagógica, foi dislexia. E os pedagogos que estavam presentes, os professores, falaram que cursam a faculdade de pedagogia, no entanto, eles não detêm conhecimento acerca dos transtornos de aprendizagem, que não é só dislexia, desortografia, disgrafia, descalculia. Então, eles ficam realmente, falar uma palavra simples, voando, quando o tema dislexia chega ou quando chega um aluno com uma dificuldade, para eles saberem diferenciar, que eu falei no início, entre dificuldade e transtorno, eles não sabem. Então, é importante a gente capacitar os nossos profissionais, pedagogos, para que eles saibam identificar, porque o primeiro contato do aluno que tem esse problema é na escola. A família acredita que o menino é preguiçoso, o menino é burro, é isso que eles falam, essa palavra. Burro, preguiçoso. O professor já disse que o menino é danado, o menino não fica quieto. E realmente a criança com dislexia, a criança que tem alteração na leitura e na escrita, ela não aprende a ler, ela não tem interesse mais em aprender a ler, porque simplesmente ela não consegue ler. Então, geralmente é aquela criança danada da sala, porque ela não tem outra coisa para fazer a não ser a bolinha de papel e jogar no colega, que é muito mais divertido do que ficar olhando para o quadro, onde ele está olhando aquelas letras e que não faz sentido para ele. Então, a professora, ela fica de mãos atadas, porque ela trata o aluno como um aluno disperso e danado e não sabe ter metodologias para ajudá-lo, entendeu? Por isso que é importante
o fonoaudiólogo chegar ao professor, orientar, falar dos transtornos, o que é que acontece, como que o professor pode atuar em sala de aula para estar ajudando também esse aluno a desenvolver, a chamar mais atenção, né? E as aulas mais expositivas dentro de sala de aula, porque vai chamar mais atenção, com mais sons, porque a parte auditiva também fica, é melhor o entendimento para eles do que só visual, né? Porque a alteração vem mais a nível visual, apesar de eles não terem nenhum problema de visão. Tá? Então é importante ter metodologias em sala de aula que vão auxiliar essa criança a desenvolver. Inclusive, na sua fala, deu para perceber a importância do profissional da fonoaudiologia no ambiente escolar, não apenas para dar esse suporte em relação às crianças diretamente, mas também dar um suporte à equipe pedagógica da escola, né? Capacitando essa equipe, promovendo palestras, treinamentos, para que os profissionais da sala de aula, né, os professores, possam ter maiores conhecimentos e assim poder perceber o mais cedo possível aquela criança que possivelmente, né, estará com algum transtorno de aprendizagem. Falando em mais precocemente, mais rápido, existe um tempo adequado para se dar um diagnóstico de dislexia. Então, a gente não pode dar um diagnóstico de dislexia a uma criança do ensino infantil, que ainda está em fase de aprendizagem da leitura, aprendizagem da escrita. Então, a criança no primeiro ano ainda do Fundamental 1 não tem como ser diagnosticado como uma criança com problema de leitura, porque ela ainda está formalizando a aprendizagem. Já na segunda série, a criança tem como, sim, ser avaliada e se classificar como tendo uma criança com alguns sinais de dislexia. Porque nessa fase do segundo ano, a criança já está com aprendizado formal. Então, nós como profissionais temos como realizar testes e ver como que está essa leitura, se está fluente, desfluente, silabada, se acompanha a leitura com o dedo. Então, tem sinais que a gente vai observar e ver que essa criança está evoluindo ou não para uma leitura fluente. No terceiro, quarto e quinto ano, a criança já é para ter a leitura fluente. Então, a gente já realmente pode identificar, através de uma leitura mais lenta, mais silabada, que essa criança está com dificuldade. Quer dizer que a criança que é portadora, pode se chamar assim portadora, tem dislexia, que apresenta esse transtorno, né, a dislexia. Essa criança, a escola, a criança foi matriculada no infantil, né, vamos dizer, na creche. Sim. Aí vai passando por etapas, aí passa pela parte de pré-alfabetização e passa pela parte de alfabetização. E, como foi dito, a criança não lê. A escola, muitas vezes, injustamente, é julgada pela família que a escola não está fazendo um trabalho bem feito, porque a criança já está na idade de aprender e ainda não aprendeu a ler. Né? Mas o que acontece, pelo menos aqui, na nossa realidade, é que muitas vezes a gente chama a família a partir do segundo ano, que é quando é possível realmente desconfiar de que a criança apresenta algum tipo de transtorno de aprendizagem. Né? A gente chama a família para dizer, olha, gente, aqui está acontecendo uma certa dificuldade na criança, é importante que seja encaminhado para os especialistas, para que eles possam fazer a averiguação e constatar de fato se existe ou não um transtorno. Né? Mas muitas vezes, quando a gente diz isso, a gente percebe que é uma resistência por parte da família. E ali o tempo vai passando, e no outro ano a gente chama de novo para conversar, e o tempo vai passando novamente. E quanto mais o tempo passa, mais dificulta a situação daquela criança. Não é assim? Que vai para o terceiro, quarto, quinto ano, sem saber ler. Porque a gente também não pode simplesmente, enquanto escola, reprovar uma criança porque ela não aprendeu a ler, e não aprendeu a ler porque ela não tem culpa. Não é isso? E evolui não só a questão de aprendizagem, mas emocional também. Porque essa criança vê todos os colegas lendo, né, evoluindo, tendo notas melhores, né, conseguindo realmente desenvolver a leitura e a escrita, e aí ela vê que ela não consegue. Então, cria-se uma baixa autoestima e a criança começa a ter até transtornos comportamentais, que não tem nada a ver com a dislexia. Mas pelo fato da dislexia não ter sido diagnosticada e nem tratada, a criança passa a ter outros transtornos. Isso aí é comum acontecer, inclusive, eu gostaria até de perguntar, porque eu já tenho uma base, vou perguntar.
É comum casos de dislexia serem diagnosticados no ambiente escolar? Não é comum. Como eu já falei no começo, a dislexia é muito confundida com apenas uma dificuldade, tá? E muita criança tem dificuldade, né, quando está na primeira série, na segunda série. Então, quando o problema é persistido, então aí sim a gente tem como chegar e dizer, essa criança tem dislexia. Mas a dislexia, em termos de estatística, ela está muito maior hoje no número de crianças, acredito eu, pelo fato das escolas estarem tendo esse olhar diferente em relação ao diagnóstico, a busca pelo laudo para se trazer para a escola ficar ciente de que esse aluno tem uma necessidade, para que se possa também ajudar. Então, diferente de antes, há 10 anos atrás, a questão da dislexia era muito menos debatida e discutida. E hoje nós temos a internet e temos artigos publicados que faz a gente ter mais e mais conhecimento e ver que as pessoas estão procurando mais saber sobre o tema, ao passo que as famílias também estão procurando fazer os tratamentos. Né? Então, a gente vê mais dislexia do que antes, mas eu acho que é justamente pela questão não mais da falta de informação, já se tem informação. Entendeu? Então, de 5 anos atrás, eu acredito que eu perguntasse para você como gestor, tinha muito aluno com dislexia? Talvez você dissesse que não. Se eu perguntar hoje, você talvez diga que sim, porque hoje a gente identifica casos na escola. Então, existe essa questão do profissional estar inserido na escola e ter realmente acesso a fazer a triagem, diagnosticar. Ou seja, hoje é muito importante que a escola, para ter um padrão de qualidade, tenha nos seus quadros profissionais da área, para que possa ser feito essa observação e nos casos que forem constatados ter o acompanhamento dessa criança. Porque se a criança não tem, se a gente não consegue tirar todas as dúvidas, essa criança que tem o transtorno, algum tipo de transtorno de aprendizagem, ela vai sofrer. Durante a sua vida. Vai sofrer no crescimento, vai crescer, vai sofrer na adolescência, vai se sentir retraído, vai se sentir E no final de tudo, vou lhe falar, é a evasão escolar que vai acontecer a nível de ensino médio. Exato. Porque se ela não conseguiu evoluir no Fundamental 1 e no Fundamental 2, no ensino médio as coisas vão complicar mais ainda, o que ela vai fazer? Vai querer parar de estudar, porque ela não vai compreender matemática, a química mais avançada, a física, outros assuntos que não são dados no ensino fundamental 1 e 2. Então acontece uma evasão escolar muito grande nas pessoas que têm dislexia. A pessoa, eu acho que já foi falado, mas eu vou retomar para a gente deixar com mais clareza. Sim. Quais são as características da pessoa que tem dislexia? Basicamente, bem direto ao assunto, é a dificuldade na leitura e na escrita. Também tem dificuldade na soletração, tem dificuldade de memória, a criança com dislexia, a memória de trabalho que a gente fala, que é aquela memória de curto prazo, para coisas mais recentes. Então ela tem mais dificuldade em memorizar, é por isso que ela não consegue memorizar a formação da escrita, dos grafemas, dificuldade de interpretação de texto, onde a criança, ainda que consegue ler pouco e ruim, quando ela está no segundo parágrafo, ela já não sabe o que leu no primeiro parágrafo. Então, no primeiro parágrafo, Maria foi à igreja. Se você perguntar enquanto a criança está lendo o segundo, e Maria foi para onde? A criança voa, a criança não sabe. Então, ela está só falando palavras, né? Isso já estou falando de um caso de uma criança com dislexia, mas que lê com dificuldade, então tem dificuldade de interpretação. Então, dificuldades de organização também, dificuldade de sequenciação, de memorizar coisas sequenciadas, como cores sequenciadas. Se eu pedir para crianças fazer uma sequência de verde, amarelo, vermelho, e aí eu jogo uma cor a mais, aí eu peço para ela repetir qual foi a cor, porque a gente começou, ela não vai saber, ela vai dizer amarelo, vermelho, verde. Então é aquela memória visual bem deficitária. Tem até aquele jogo Gêmeos que tem aqui na escola, que é um jogo bem antigo das cores que faz a sequência. Sim. Aquilo ali, inclusive, é algo que a gente utiliza para trabalhar a sequenciação fazer um teste, das crianças, testes e também terapias. Sim. Nós trabalhamos para incentivar justamente a aprendizagem dessa memória de trabalho, a coisa que ela está vendo mais ali, que ela tem que memorizar. Então, são sinais simples e que
Se o professor tendo conhecimento também, ele vai saber dar um diagnóstico inicial, né? O professor que tem vamos dizer, as informações adequadas, ele vai desconfiar de quando a criança apresenta esse tipo de transtorno, né? Vai desconfiar e vai encaminhar no momento certo, assim que for percebido esse transtorno, essa suspeita, vai encaminhar para os especialistas e dali, junto com a família, deverá se chegar a um diagnóstico preciso. Doutora Cíntia, quais são os profissionais que dão esse diagnóstico preciso, esse laudo que tem que chegar na escola? Quem é que emite esse laudo? São basicamente 4 profissionais, né, uma equipe multidisciplinar, com fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo e neurologista. Tá? O fonoaudiólogo faz a avaliação referente à parte fonoaudiológica, com testes específicos, e nós fazemos um relatório, né, falando tudo que a gente encontrou e a nossa hipótese diagnóstica. O mesmo faz o psicólogo e o psicopedagogo. Juntando esses 3 diagnósticos, né, prévios desses profissionais de apoio, é importante que a família procure um neurologista, que é que vai fechar o diagnóstico, tá, de dislexia. Então, um neuropediatra para uma criança e um neurologista para um adolescente e adulto. Então, é importante a participação de todos esses profissionais, não só vem do psicólogo, sozinho não vai fazer milagre, fonoaudiólogo também, então a gente tem que trabalhar na perspectiva multidisciplinar. Agora falando um pouco também dessa realidade no ambiente escolar. A criança que a escola suspeita que tem algum tipo de transtorno. Sim. Aí a gente encaminha para a fonoaudiologia, passa também pela psicologia escolar, passa pelo profissional psicopedagogo, né? E se a família não der o encaminhamento até o final para chegar no neuro e ser dado esse diagnóstico preciso, a escola, como é que a escola vai trabalhar com essa criança sem ter certeza do transtorno que ela tem? E principalmente porque até o 3º ano existe uma lei que diz que não é para reprovar, e a gente concorda com isso, mas do 4º ano em diante, a gente fica sem saber o que fazer, porque aquela criança que tem algum tipo de transtorno, ela não consegue avançar na leitura, na escrita, né? E se a mãe, o pai, a família não trouxer esse diagnóstico e a gente não for orientado pelos especialistas e a criança não for acompanhada fazendo a terapia devida, aquela criança vai, vamos dizer assim, estacionar ali naquele momento. Sim. Não é isso? Então, eu estou chamando a atenção disso aí, para mostrar a importância que as famílias têm, e quando a escola chamar para conversar sobre o assunto, que isso aí vá adiante, né? Porque a gente fica numa situação, enquanto escola, numa situação difícil, não é verdade, doutor? A questão que você falou é muito importante, porque a família ela tem que ter essa consciência que a escola sozinha não vai fazer milagre. Né? Apesar que o professor, por mais conhecimento que ele tenha de como trabalhar em sala de aula, como dar um suporte melhor para aquele aluno que tem aquela necessidade, como, por exemplo, oferecer um tempo maior de prova, é uma das metodologias aplicadas, fazer a leitura em voz alta da prova para aquele aluno, tirar o aluno da sala de aula. Então, são recursos, né? Comportamentos que podem ser trabalhados com o aluno dentro de sala de aula, mas que a gente só pode trabalhar, o professor, tendo um diagnóstico, um laudo, e quem tem que trazer é a família, certo? Parece que nós temos uma pergunta, é isso? Vamos lá. Tem uma pergunta de... Aqui tem conhecimento nacional. Uma mandou no grupo, uma pergunta. A criança nasce com dislexia, doutor Silvio, ou adquire com o passar do tempo? É uma boa pergunta, excelente pergunta. Sabe o nome dessa mãe? Ana Zilma. Bom, Ana Zilma, obrigada por ter enviado a pergunta. Existem 2 tipos de dislexia. A dislexia do desenvolvimento, que é essa que a gente está falando. Realmente a criança já nasce com essa dislexia. Aquilo que eu falei no início, talvez você não tenha acompanhado no começo.
mas existem as células nervosas dispostas no cérebro de uma forma para se fazer a leitura, tá? O caminho da leitura. A criança com dislexia, ela nasce com essa alteração, com essas células cerebrais dispostas de forma diferente. No entanto, existem células, existe o caminho da leitura a ser feito. No entanto, essa leitura é feita de forma mais difícil, com mais dificuldade. Mas eu vou dar um exemplo, Clodoaldo, bem uma analogia para que as pessoas que estão em casa entendam. Qual é o caminho da leitura e como é que isso acontece? Existe um caminho, né, que se inicia através do campo visual para a leitura. E ocorre prioritariamente do lado esquerdo do cérebro. Até em ressonâncias magnéticas pode-se observar que essa área está sendo utilizada na hora da leitura. Então, eu vou dar um exemplo para a gente entender como é que ocorre esse caminho da leitura na pessoa que tem dislexia e na pessoa que não tem. Imagine a Caixa Econômica aqui de São José do Ibiú, tá certo? Vamos partir de lá. O início da leitura começa na Caixa Econômica. Para vir aqui para a escola conhecer, qual é o nome dessa rua principal, Pedro? Prefeito Inácio Henrique. Prefeito Inácio Henrique. É uma rua asfaltada, é uma rua reta, na verdade é uma rua boa de trafegar. Então, a leitura iniciando lá, fazendo uma analogia. Eu diria que seria a leitura, o caminho da leitura perfeito, normal, saindo da caixa até o conhecer. A pessoa que tem dislexia, ela vai fazer a leitura, ela vai sair da caixa, mas para chegar aqui no conhecer, ela não vai pegar a Prefeito Inácio Henrique. Ela vai pegar a avenida ali que vai por Helena Empório, vai chegar numa parte mais esburacada, né? Vai pegar aqui no hospital à esquerda e vai chegar aqui na escola. Viu que foi um caminho mais difícil? Mas, no entanto, foi feito. A pessoa fez o caminho, portanto, teve mais dificuldade, mas chegou aqui no conhecer. Então, o caminho da leitura acontece da mesma forma. Quem tem dislexia é um caminho mais difícil, mas faz a leitura. E quem não tem dislexia é um trajeto mais adequado, mais normal. Mas a dislexia, como ela falou, como ela perguntou, sim, é de nascença e os estudos também, os cientistas falam até em questões hereditárias, né, que passa de pai para filho. Inclusive essa pergunta eu ia fazer, se era questão hereditária, então já está respondida aí. Tá certo. Pode ser também. E tem a dislexia adquirida, que eu falei que tem dois tipos. A dislexia adquirida, qualquer um de nós aqui podemos desenvolver, tá? Se a gente sofrer algum tipo de traumatismo craniano e a gente começar a desenvolver alguma dificuldade na leitura e na escrita, é uma dislexia adquirida. Então, pessoas que sofrem acidentes de carro, de moto, que batem a cabeça, que têm traumas cranianos e de repente parou de ler, isso acontece até com os acidentes vasculares cerebrais também. É a dislexia adquirida. Tá? Então, tem dois tipos de dislexia. A do desenvolvimento, que é o que a gente está falando, que é o que acontece no ambiente escolar, essas crianças com transtorno de aprendizagem, né? A dislexia é a do aprendizagem, né? Perdão, é a do desenvolvimento. É verdade que a pessoa que apresenta a dislexia, ela não vê as letras da mesma forma que a gente não enxerga as letras da mesma forma que a gente enxerga. Sim, ela enxerga as letras ao contrário, de cabeça para baixo. Como é que é? O que a gente escuta deles, né, que eles referem para a gente, é que as letras ficam dançando. Né? Inclusive, a gente tem uma criança com dislexia que eu atendo aqui na escola. E a semana retrasada eu atendi uma criança do 6º ano, do 6º ou do 7º ano. E uma das coisas que eu não induzi ele a falar, ele que disse, eu vejo as letrinhas dançando, professora, me chamou de professora. E é uma das coisas que a gente vê mais na literatura. E até então eu não tinha escutado, eu só tinha lido a respeito, né, que a queixa é que vê as letras dançando. E eu disse, você já fez um exame de vista? Já fiz, a minha mãe já levou. Então, como é que isso acontece? Aí ele faz, eu estou tentando ler e vai me demonstrar ao vivo ali, ó. Eu estou vendo isso aqui, ó. E aí ele tem dificuldade de juntar as sílabas para formar uma palavra. Né? Um aluno já do 6º ano, entendeu? Então, ele é um caso que ele realmente já foi encaminhado e que está em avaliação para ser diagnosticado como uma criança com transtorno. Muito bom. Para ver que o tempo vai passando. Ele é novato na escola, ele já veio de outra instituição para a escola. E a criança vai... Se a criança não tiver um suporte, um acompanhamento, alguém que chegue e diga, não, essa criança está precisando ser acompanhada, de fazer exames, coisa e tal, aí essa criança vai passando, porque a gente
enquanto escola, não só essa, como qualquer outra, não pode simplesmente reprovar o aluno a vida toda. O aluno não avança e a gente está contribuindo em que? Na melhoria do aprendizado daquele aluno, né? Então a gente precisa descobrir o que acontece com aquela criança que não está avançando para poder, em equipe, né, em parceria com os especialistas e a família, a gente poder ajudar aquela criança a avançar, né? Essa é a grande importância. É quando o resultado vem, tá? É quando as crianças realmente são tratadas fora da escola. E aí as crianças começam a evoluir. Aqui ao conhecer tem também o reforço escolar. Mas o reforço escolar, mais uma vez eu repeti, a escola não faz milagre. Sozinha não tem como tratar a criança, né? É importante que a criança faça os acompanhamentos terapêuticos, como fono, psicólogo e psicopedagogo. Doutora Cíntia, então como é que é feito esse tratamento? Quem é que vai dar, vamos dizer, a terapia, ou o disléxico, ele vai tomar remédio? Como é que é feito? Qual o profissional que vai acompanhar semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, esse aluno, fazer as suas observações? Que tipo de trabalho é feito para esse aluno ser ajudado? Existe um remédio, existe uma cirurgia? Como é que é feito isso aí para a gente? Então, é terapia semanal. O ideal é que essa criança, esse jovem, esse indivíduo, seja acompanhado semanalmente, né, quando vai ter a mais eficácia no tratamento, por todos esses profissionais que a gente citou, com exceção do neurologista, que o neurologista é quem vai avaliar a necessidade de fazer uso do medicamento, tá? Mas o medicamento não é para curar a dislexia. Nesse caso, pode ser para tratar de um déficit de atenção que está associado à dislexia, ou uma hiperatividade que está associada à dislexia, tá? Então, não tem tratamento medicamentoso que vai curar a dislexia, tá? O neurologista, ele pode sim passar algum medicamento, mas que vai auxiliar nessas duas questões que eu falei, concentração, hiperatividade, ansiedade, tá? E o fono, junto com o psicólogo e o psicopedagogo, pode fazer intervenção semanal, com terapia semanal. Ah, mas eu não tenho condição financeira. Mas é bom optar, né, para que se trabalhe todos os profissionais, para que cada um trabalhe uma coisa diferente. Então, o que eu vou trabalhar não é o mesmo que o psicopedagogo vai trabalhar. A psicologia, então, nem se fala, não vai trabalhar o que o fono vai trabalhar. Mas se não tem, pelo menos ver o que o município dispõe. Não tem um plano de saúde. Então eu vou ver o que é que eu encontro no município disponível para estar ajudando o meu filho para desenvolver na escola. Então aqui em São José existe psicopedagogo, tem fonoaudiólogo no SUS e tem psicólogo também no SUS. Muito bom. A rede pública hoje, né, do sistema de saúde, cada vez mais vem melhorando a assistência também para essa área. Não é verdade? Eu gostaria de perguntar também, você poderia nos dar um exemplo dos personagens ou pessoas famosas que tenham dislexia? Sim, tem bastante gente que a gente nem imagina que tem dislexia, né? E muitas vezes essas pessoas até fazem questão de falar que tem a dificuldade na leitura, o problema, o transtorno, já para ajudar a desmistificar as pessoas que têm certo preconceito. Aquilo que eu falei, a dificuldade de aceitar uma alteração no seu filho, no seu familiar. Então, nós temos pessoas muito inteligentes, como cientistas, Albert Einstein, físico alemão, muito conhecido, né, Albert Einstein, pintores famosos, Van Gogh, Leonardo da Vinci. O criador da Apple, Steve Jobs, foi disléxico, né, que ele já faleceu. Temos o ator americano Tom Cruise, que é disléxico, também aquela atriz daquele filme muito famoso que se vestia de freira, Whoopi Goldberg, eu acho que é Whoopi Goldberg o nome dela. Ela é bem famosa, também tem dislexia, entre outras pessoas. Eu ouvi falar aqui no Brasil João Soares, mas a fonte não era muito segura, mas eu ouvi falar que ele também tem dislexia, mas eu não duvido, né? E Steven Spielberg também. Eu até estava falando com minha esposa em relação a como é que uma pessoa que trabalha com roteiro, criação, se dá tão bem em trabalhar, né? Porque ele precisa da linguagem, precisa de escrever. E aí a gente foi pensando, imaginando as possibilidades. E aí eu disse, não, ele tem alguém que
ele vai citando o roteiro que ele quer e alguém vai digitando. Então não é problema. Entendeu? Então, falando daquela criança que tem potencial para alguma profissão, a dislexia ela não vai atrapalhar. Até porque as crianças com dislexia, elas são altamente inteligentes e também têm muita criatividade. É interessante que a gente encontra nos disléxicos é que a dificuldade que é encontrada na leitura e na escrita parece que existe um potencial, né, de uma habilidade amplificada em outra área. Em esportes, em pintura, em outras áreas que não envolvam manuais e roteiros que eles tenham que acompanhar. É mais ou menos assim, aquelas pessoas que têm dificuldade em determinada coisa, termina aguçando os outros sentidos, né? Exatamente. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Mas também, a própria pessoa pode, acho que é dentro desse pensamento, a própria pessoa desenvolve também, vamos dizer, atalhos, né? Atalhos cognitivos, vamos dizer assim. Eu estou lembrando aqui de uma reportagem que eu li já faz algum tempo, eu nem me lembro o nome do jornalista, mas ele falando sobre o assunto dislexia. Sim. E ele mesmo se autodenominando disléxico. E ele teve dificuldades na escola e tal, mas se tornou um jornalista bem-sucedido, trabalhando para a revista Veja, né? E tratando ali do assunto. E eu lembro de uma passagem do texto dele que falava exatamente isso, que ele aprendeu a conviver com aquela situação, além, é claro, de ter tido acompanhamento de especialistas que ajudaram, né, a ele a lidar com isso e a superar suas dificuldades. Ele perseverou no caso, né? Ele foi atrás, ele recebeu o tratamento, mas aquilo que você disse, existem outros caminhos que a pessoa que tem dislexia, ele tende a desenvolver para poder desenvolver a aprendizagem, como a questão tátil também. Eu tenho dificuldade de visualizar o que está no quadro, então aquela palavra ela pode ser me dada de forma tátil. Inclusive, é uma das metodologias utilizadas, né, multissensorial em sala de aula, é que casa. Eu não consigo entender casa escrita, mas eu pego a letra C, letra A, letra S e letra A e dou para essa aluna, essa criança sentir. Então, estou dando um outro sentido para ela aprender a curva que é feita do grafema, para ela poder escrever. Não foi só visual, foi tátil, né? É um atalho, é uma forma diferente de aprender. Então, uma das formas de aprovação do aprendizado na escola, para quem tem essas dificuldades, e até para quem não tem também, é bom que se utilize várias estratégias, né? O visual, o tátil, o auditivo, não é isso? E sinestésico. É importante que as aulas sejam preparadas utilizando vários recursos, exatamente, para que sejam estimulados todos os sentidos. Isso, não é isso? É verdade. E a informação chegue ao cérebro, se não for por um caminho, vai chegar por outro. Vai chegar. Como eu vou falar daquele exemplo, né? Existe a dificuldade de chegar, fazer o caminho da leitura diferente, mas aprende, tá? Aprende no tempo, com a estimulação e no tempo certo vai aprender. Bem, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu gostaria só de, a gente até já falou, né? Da Rede de Ensino e Conhecimento Educacional, que dispõe do serviço de fonoaudiologia escolar e psicologia, né, escolar. E nós aqui temos, graças a Deus, conseguido alcançar essas crianças e as famílias dessas crianças através do serviço que vocês prestam aqui, nessa parceria bem-sucedida. Então, eu gostaria de deixar aqui, de expor, né, publicamente os meus agradecimentos ao trabalho que a doutora Cíntia desenvolve, juntamente também agora com a nossa, agora já faz algum tempo, com a nossa psicóloga, a doutora Rogéria, e eu vou ter também uma oportunidade de conversar com ela sobre outros assuntos, e dizer que nós estamos abertos, né, e agradecer também a todos os pais que acreditam no nosso trabalho, porque nós estamos aqui buscando fazer o melhor pelos filhos de vocês. Eu deixo a palavra agora com a doutora Cíntia para encerrar. Só agradecer realmente a escola. Para mim é um prazer trabalhar aqui, conhecer a liberdade que vocês me dão em exercer a minha profissão, em transmitir os meus pensamentos, as minhas ideias para colocar em prática. E vocês são sempre bem abertos, aquela mentalidade aberta, aquela escola que quer crescer com qualidade. Então, eu valorizo muito esse profissional, esse tipo de profissional de gestor,
que a gente chega com as ideias e não tem aquela cabeça fechada, né, tradicional. Então, porque as inovações estão chegando e é bom a gente crescer junto com a sociedade, a modernidade, né? E eu agradeço a escola, agradeço o convite, me coloco à disposição também para mais alguma outra roda de conversa, que puder ajudar, estou aqui. Algum comentário, uma pergunta? Tem uma mãe falando aqui que o filme Como Estrelas na Terra é excelente e fala bastante sobre o tema. Então, se você conhece esse filme. Já conheço, é excelente o filme para... Como é o nome do filme? Fala mais alto para você conhecer da Terra. É um filme, se eu não me engano, indiano, tá? É um filme estrangeiro, é um filme excelente que trata de forma humana a dislexia, bem coerente com a realidade. O professor identifica, um professor que não é um professor da turma como um professor titular, ele identifica e sabe lidar com aquela criança para ajudar, para que ela possa evoluir. É um filme para todo mundo assistir, é um filme para a família assistir, apesar de ser bem longo, mas é um filme excelente que todos os profissionais da área pedagógica deveriam assistir. Com certeza, né? E também as famílias que têm crianças ou algum parente com esse tipo de dificuldade, que ajuda, né, a esclarecer também o assunto, né? Sim. E a ajudar também, ajuda a ajudar aquela pessoa que tem essa dificuldade. É isso? Há alguma pergunta aí, assistentes? Gostaria de agradecer aqui o apoio fundamental de Otávio, que é o nosso assessor aqui de marketing e está promovendo tudo isso, juntamente com a nossa querida não, né? Com a nossa professora Raquel, que está aqui também dando esse suporte aqui para nós e foi idealizadora dessas lives que estão sendo muito bacanas, né? E nós estamos aprendendo juntos, né? Então, gente, muito obrigado pela audiência de vocês e eu vou esperar vocês na próxima segunda-feira. O horário vai continuar o mesmo ou vai mudar, Otávio? Vai mudar, né? Para 8 horas da noite. Na próxima live, nós estaremos aqui nos encontrando a partir de 8 horas da noite, que será segunda-feira. Tá ok? Obrigado a todos vocês e até a próxima.